pessoal, começando mais uma das aulas, agora dando sequência ao curso de Java básico. E uma aula bem importante é o que precisamos saber sobre Java. Tá? Porque sempre que a gente está começando a estudar Java, a gente se depara com um monte de siglas, um monte de termos, e a gente precisa entender um pouquinho esses termos. O intuito agora não é entrar muito a fundo em tudo, é explicar conceitualmente os termos. Então a gente vai ver o que é o Java em si, o que é um compilador, o que é o bytecode, o que é a JVM, o que é a JRE, o que é a JDK, o que é Java SE, Java EE e agora, mais recentemente, o que é o Jakarta EE. Tá bom? Então vamos começar. Então Java, né, uma linguagem criada em 95, lá na Sun, com um time liderado pelo James Gosling, um cara bem conhecido, e depois de um tempo a Sun foi adquirida pela Oracle, né, que hoje é responsável pelo Java em si. E diferente de outras linguagens, né, compiladas no mercado, que essas linguagens são compiladas para um sistema operacional específico, o Java ele é compilado para um código que nós chamamos de bytecode. Ele é interpretado por uma máquina virtual. Tá bom? Não vou entrar em detalhes da sintaxe do Java, que esse é assunto para outras aulas, mas essa é a definição do Java. Ok? E o que é o compilador? Também não vou entrar em detalhes do que são compiladores. Isso é uma grade, uma matéria muito extensa nas universidades. A ideia é só dar um overview mesmo, bem por cima, tá bom? Então, basicamente, um compilador é um programa que ele pega um código, e nós chamamos esse código de código-fonte, e transforma esse código em um outro programa, que nós chamamos de código-objeto. Então, ele vai traduzir uma linguagem onde nós, seres humanos, conseguimos entender, para uma linguagem onde as máquinas vão entender. Por isso, estamos compilando um código. E vários autores têm definições semelhantes ou até mesmo divergentes sobre o nome compilador mesmo. E eu trouxe um outro termo aqui para vocês, que o compilador é usado em programas que traduzem a linguagem o código-fonte, que é uma linguagem de alto nível, da nossa compreensão, uma linguagem de baixo nível, onde a máquina entende. Então, no caso aí, um assembly, ok? Então, isso é um compilador. E o que é o bytecode? Tá? O bytecode é o código originado da compilação do Java. Então, nós escrevemos código na linguagem Java e o bytecode é resultado dessa compilação. Ele é o programa, ele é o software que é interpretado pela máquina virtual Java, a JVM. Tá bom? Beleza, mas o que é a JVM? Antes de a gente falar o que é a JVM, vamos explicar o que é uma VM, né? Primeiramente. Então, uma máquina virtual, VM, Virtual Machine, é um software que simula uma máquina física. Então, ele vai conseguir emular e gerenciar memória, arquivos, processos, tudo que uma plataforma, tudo que um hardware mesmo é possível fazer. Então, essa máquina virtual é um software que vai fazer justamente essa simulação. E a JVM é a máquina virtual do Java. Ela é uma máquina virtual que executa os programas em Java. Ele está executando os programas lendo o bytecode. Então, quando a gente compila um código Java para o bytecode, esse bytecode é interpretado pela JVM. E qual que é a grande vantagem da JVM em relação a outras linguagens, né, que são compiladas diretamente por um sistema operacional, por um hardware específico? A grande vantagem é que, como o Java sempre é compilado para esse bytecode e a JVM sabe ler esse bytecode, a gente não precisa compilar o nosso software para cada sistema operacional. A gente compila ele uma única vez e a JVM que vai estar rodando dentro do sistema operacional vai saber rodar esse código independente do sistema operacional. Isso é uma grande vantagem do Java. A gente roda uma vez e compila apenas uma vez. Tá? Então tem um desenho aqui para ilustrar o que eu falei até agora para vocês. Então temos o nosso código em Java, né, que ele tem a extensão .java.
Aí tem o compilador do Java, o Java Compiler é o Javac, JavaC, tá bom? E ele gera o bytecode, que é o nosso .class. Esse .class, esse bytecode, ele roda em diferentes JVMs, mas todas sabem ler o mesmo bytecode, então não importa o sistema operacional. Ok? Esse diagrama ilustra muito bem o que nós vimos até agora. Recapitulando então, o Java é a linguagem de programação, o Javac é o compilador, que compila esse cara, a nossa linguagem, né, o nosso código no bytecode, e o bytecode ele é executado e interpretado pela JVM. E a JVM é a Java Virtual Machine, é a máquina virtual que sabe ler os programas em Java, ou seja, os programas em bytecode, ok? E outro termo que nós ouvimos falar muito no ambiente de desenvolvimento Java, o que é a JRE? Tá? Então, JRE significa Java Runtime Environment, ou seja, né, o ambiente de execução do Java. Esse cara é o cara responsável por rodar a máquina virtual do Java, rodar as bibliotecas e APIs da própria linguagem Java e qualquer componente de suporte necessário para que o seu software rode. Então, quando nós formos instalar uma JRE, quando a gente instala ela, a gente automaticamente está instalando todo esse ambiente de execução do Java. Então, é o ambiente mínimo que nós precisamos para rodar nosso software em produção ou em qualquer ambiente que seja. Eu deixei um exemplo aqui da OpenJDK. Se a gente quiser instalar a JRE 8, por exemplo, então sudo apt-get install, tá bom? É um exemplinho. E o que é a JDK? A JDK já é o kit de desenvolvimento em Java. Então, o Java Development Kit. Ele é o conjunto de vários utilitários que são usados para desenvolver aplicações Java, incluindo o compilador, a própria biblioteca da linguagem e a JRE, que dentro da JRE tem as bibliotecas básicas, tem a nossa JVM para poder executar. Então, o JDK é um pacote mais completo que tem tudo isso. Então, nós temos a opção de instalar a JRE em um ambiente de execução e a JDK nós instalamos para desenvolvimento, porque a gente precisa compilar, precisa às vezes fazer alguma validação e tudo mais. Ok? E outra sigla que vocês vão ouvir falar muito no mercado é JSE. O que é o JSE? Java Standard Edition. O SE é justamente de Standard Edition. É a distribuição mínima da plataforma para nós, desenvolvedores, desenvolver aplicações e executar Java. Então, a OpenJDK é uma implementação de referência open source da plataforma. Então, quando a gente fala de SE, geralmente a gente está falando de implementações open source e gratuitas que não tem pode ser usada, mas não tem um âmbito muito corporativo e tudo mais. Ok? Deixa o link do OpenJDK para quem tiver curiosidade. E o Java EE. O Java EE é o Java Enterprise Edition. É a extensão do Java SE, ou seja, é um compilado de diversas especificações e implementações dessas especificações, onde tem códigos de infraestrutura, códigos de acesso a banco de dados, mensagens, serviços web, e todas essas especificações são extremamente utilizadas em sistemas corporativos, em sistemas comerciais. Então, o Java EE, essa extensão do Java SE, é a parte corporativa do Java com essas implementações. E eu deixei aqui alguns exemplos de servidores de aplicação. Então, um servidor de aplicação Java EE é um cara que sabe seguir todas as especificações e ele tem as implementações para o usuário, deixa tudo disponível, isso de recurso para o usuário, para o seu software funcionar. Então tem aí o JBoss da Red Hat, o WebLogic da Oracle, o WebSphere da IBM, são servidores de aplicações Java EE, com esse conjunto de especificações corporativas. Eu deixei aqui também uma menção ao Glassfish.
que é a implementação de referência open source do servidor de aplicação Java EE, tá? E, por último, né, a gente vai começar a ouvir falar muito agora, já estamos ouvindo falar bastante, mas cada vez mais ouviremos falar sobre o Jakarta EE. Bom, um pouquinho da história, a Oracle não vinha dando a devida atenção ao Java, né? Tem muita história que nós desenvolvedores não vamos saber, tem muito boato, mas a questão é que, como ela estava vindo muito lento, avançando em melhorias para o Java EE, a Oracle doou tudo para a Eclipse Foundation, todas as implementações, todo o código, todas as especificações que ela cuidava do Java EE e doou para a Eclipse Foundation. Falou, pode cuidar vocês. Só que como o nome Java EE é uma marca registrada da Oracle, fez uma consulta pública, teve milhares de desenvolvedores, empresas, e foi escolhido o nome Jakarta EE. Então, Jakarta EE vai ser agora o conjunto de especificações que vão guiar o mundo Enterprise Java e a própria plataforma em si, tá? E uma das coisas que eles vão fazer é uma compatibilidade com o próprio Java EE, ok? E é isso. Bom, esse monte de sigla, esse monte de nomenclatura, espero que vocês tenham aprendido mais um pouquinho. Bom, agora eu vou mostrar de forma bem básica como que nós compilamos o nosso código em Java. Vou mostrar via comando mesmo, vou mostrar via linha de comando, mas no nosso dia a dia, desenvolvendo software em Java, não é assim que nós fazemos. A nossa própria IDE de desenvolvimento, no caso IntelliJ ou Eclipse, faz isso pra gente. Então a gente não tem que se preocupar com esses comandos, mas para conhecimento é legal e resolver algum problema bem pontual é interessante sabermos. Então, primeiramente eu vou começar aqui, vou criar um diretório Java chamado de Hello Java e vou entrar nesse diretório, ok? Dentro desse diretório eu vou criar um arquivo que é um arquivo Java. Então eu vou usar o Vim, tá? O nome do meu arquivo vai se chamar hello.java, ok? Aqui dentro do Vim eu já vou colar o programa, que basicamente é uma classe pública chamada hello. Dentro tem um método main, que é o public static void main com args, é o comando, é o método padrão para rodar a classe Java, tá bom? E o system out apenas falando um hello, ok? Vou salvar, sair e salvar. Então agora eu tenho meu arquivo hello Java ali, ok? E com isso o que eu vou fazer? Eu tenho meu Java instalado, Java -version. Estou usando aqui a versão 1.8, mas qualquer versão vai ser a mesma coisa. Javac, que é o compilador que eu já mencionei no vídeo anterior. Hello.java. Com isso, compilou meu código. Eu consigo ver que ele gerou para mim aqui o .class, ok? E como que eu rodo esse .class? Java hello, que é o nome da classe. Ele printou para mim hello, ok? Então, esse arquivo .java é o meu código em Java. Eu consigo ler, mas o meu código compilado, o bytecode, eu não consigo ler. Por quê? Como eu falei, a máquina vai saber ler esse cara. Beleza? É isso, pessoal. Mais um videozinho informativo para complementar a aula. Muito obrigado. Até a próxima.